Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado por essa família da fé. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito na história dessa igreja, nessas muitas décadas que eles têm aqui te servido, em especial nesse ano, Pai, que tem passado, no qual eles têm procurado crescer em comunhão, crescer em graça, crescer em conhecimento diante de Ti. Obrigado porque é pela Tua misericórdia e bondade que a gente pode crescer, Senhor Deus. Obrigado porque é pela Tua obra, pela Tua bondade que o Senhor nos traz para mais perto de Ti. E nós clamamos que nessa manhã o Senhor continue a fazer isso, agora então nesse momento de meditação e exposição da Tua Santa Palavra, que através dela o Senhor faça em nós tudo o que for da Tua vontade e propósito de transformação, consolo, exortação, enfim, na nossa vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor alimente a nossa alma através da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, por favor. Aliás, capítulo 4, perdão. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Judy Clay compartilhou comigo sobre o tema que vocês têm estudado nesses últimos domingos, né, nesse mês, a comunhão dos santos. E eu espero não chover no molhado, porque eu sei que muitos outros colegas pastores têm aqui pregado para vocês sobre esse tema. Eu não estive aqui, não pude ouvi-los, não pude ser abençoado. Então pode ser que alguma coisa que você me ouça falando já tenha sido pregada. E como eu não conversei com nenhum deles, se for assim, se houver alguma repetição, pode ter certeza que Deus quer falar alguma coisa aqui pela segunda vez com vocês. Ou pela terceira, não sei. Mas o ponto é que eu me coloquei em oração diante do Senhor e pedi ao Senhor que pudesse me dirigir na escolha dos textos, e eu creio que Ele o fez. Recentemente eu tenho pregado a minha igreja em Araraquara. Aliás, quantos aqui já estiveram em Araraquara? Levanta a mão. Só um, dois. Um teve perto, ele levantou a mão, mas não é lá. Ok. Então, Araraquara existe, ela está no mapa do Brasil, se você procurar com bastante cuidado, no interior do estado de São Paulo. Está bem no meio assim, do mapa, está lá a cidade de Araraquara. E eu nasci naquela cidade, saí de lá para estudar, morei aqui no Rio 1 ano, estudando no Seminário do Sul, e depois acabei voltando para lá, pela direção do Senhor e convite de uma igreja também, e uma outra igreja onde eu trabalhei, e há 7 anos plantamos uma igreja lá, junto da Igreja Batista da Liberdade da cidade de São Paulo, e há 7 anos eu tenho pastoreado aquela igreja, né, que há 3 anos foi organizada igreja mesmo, ela tem 3 anos de vida. Vocês têm 52, não é? Então vocês são avós perto da gente, recém-nascido ainda, né? E nesses últimos meses eu tenho exposto a Epístola de Paulo aos Efésios para a igreja, e isso que eu vou compartilhar com vocês hoje de manhã e de noite é um pouco daquilo que nós temos meditado nesses últimos domingos lá na Liberdade. A Epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola muito rica, e ela, de uma maneira geral, ela trata da igreja, ela fala sobre a igreja, onde acontece a comunhão dos santos. Quando se fala de comunhão dos santos, existem 2 principais perspectivas teológicas e doutrinárias na história do cristianismo. Uma que defende que a comunhão dos santos acontece entre santos vivos e santos mortos, e outra que defende que a comunhão dos santos acontece apenas entre aqueles que estão vivos ou entre aqueles que estão mortos. Então vamos tentar entender isso. A primeira, que é entre vivos e mortos, entende que você vivo pode conversar com alguém que está morto. Então você pode orar por alguém que já morreu, para alguém que já morreu, para que ele lá junto de Deus interceda por você. Então um ex-pastor dessa igreja, ou algum homem do passado, algum apóstolo do nosso Senhor Jesus, que já morreu há muito tempo. E aí você acredita que se você dobrar o seu joelho diante de uma foto dele, ou de uma estátua dele, ou mesmo que você não tenha nenhuma imagem dele, mas você lembre dele na sua mente, você pode falar com ele, não é? Judy Clay, que está nos céus. Imagina, né? Aí você pede para o Judy rogar alguma coisa. Esse tipo de comunhão entre os santos que estão vivos e o santo que daqui a alguns anos, muitos anos, né?
né, vai estar com o Senhor. Então existe uma comunhão entre esses que estão aqui e aqueles que estão lá. Existem aqueles que entendem a comunhão dos santos desse jeito. Mas existem um outro grupo dentro do qual a gente se encontra, que a gente não crê nesse tipo de coisa, não é? De dar para falar com o morto. A outra tradição defende que a comunhão dos santos diz respeito à comunhão entre aqueles que estão vivos aqui. Que essa comunhão, essa interação, essa intercessão um pelo outro, ela existe aqui, entre nós. E que existe uma espécie de comunhão dos santos entre aqueles que já morreram e estão com o Senhor, mas entre eles lá. A Bíblia fala que eles não sabem de nada que acontece debaixo do sol, então eles não podem orar por nós, e nem nós orarmos por eles, não é? Rogarmos para que o Senhor faça alguma coisa na vida deles, ou alguma coisa assim. Não há como. Há um abismo intransponível entre os que estão aqui e entre os que estão lá. Então, comunhão dos santos diz respeito, no nosso caso aqui, a nós que estamos vivos, a igreja de Jesus Cristo. E o que é que Deus quer nos ensinar com essa comunhão, essa koinonia entre aqueles que foram santificados por Deus? A epístola de Paulo aos Efésios é a epístola que mais trata disso, porque ela é a epístola mais eclesiológica, digamos assim, da Bíblia. É a epístola de Paulo que mais fala sobre a igreja. É a Bíblia que mais dá detalhes, é o livro da Bíblia que mais dá detalhes. Paulo nunca, em nenhuma das suas outras epístolas, falou tanto de igreja quanto aqui. Ele começa no capítulo 1 com duas orações. O capítulo 1 de Efésios são duas orações. A primeira, Paulo louva a Deus pela salvação dele e dos demais que fazem parte da igreja. E na segunda oração, ele ora pelos Efésios, ou seja, pelos irmãos da igreja em Éfeso, para que eles crescessem na fé e pudessem ser constantes na demonstração do seu amor uns pelos outros. No capítulo 2, Paulo explica como é que se dá essa salvação pela qual ele agradeceu a Deus no 1. No 2, então, ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele foi e nos deu vida, por causa da riqueza da misericórdia dele. Nós estávamos na sepultura, ele nos libertou de lá. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar do grande mistério que é isso. Mistério para eles, porque para nós não tem mais mistério. O mistério já foi revelado. Paulo explica isso no capítulo 3 de Efésios, dizendo que aquilo que era um grande mistério para os judeus do Antigo Testamento, e até mesmo para ele, Paulo, agora foi revelado através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Deus, por amor e misericórdia, enviou o seu Filho, não apenas para os judeus, o povo eleito, mas para a gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. E ele, Paulo, era o apóstolo desses homens, dos gentios, dos estrangeiros de Israel, para que eles pudessem conhecer a grandeza e o mistério do amor de Deus. Capítulo 3, então, ele fala muito sobre o mistério, que para a gente já não é mais mistério, que é o fato de Deus ter nos amado a tal ponto de dar o Filho dele para sofrer em nosso lugar, para que a gente não precisasse passar a eternidade toda sofrendo no inferno. Essa ideia de que Cristo, o sacrifício dele, o sofrimento dele, foi por nossa causa, foi para que a gente não precisasse sofrer eternamente no fogo do inferno. Ele tomou sobre si a nossa condenação, e é pelo castigo dele que nós hoje temos paz com Deus. Pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Paulo explica isso no capítulo 3. E aí, depois de ter falado muito sobre a salvação da igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele louva no 1, ele explica no 2, ele fala da riqueza da graça no 3, e aí no 4 ele passa a ser mais prático. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre como é que vive essa igreja. Quem são os ministros dessa igreja, os oficiais? Desde cedo, a era dos apóstolos, até o nosso tempo. Qual é a função? Como é que funciona essa questão dos dons? A questão da unidade, a questão das famílias, o relacionamento entre pais e filhos, senhores e servos, marido e mulher. Como é que a igreja lida com a batalha espiritual que existe sobre a igreja, sobre as famílias principalmente? Como é que a igreja lida com relação à liturgia? Como é que ela lida com as canções? Como é que ela lida na sua vida devocional, tanto congregacional, quanto individualmente, quando você estiver sozinho lá em casa adorando a Deus, lá no seu quarto? Como é que isso acontece? O que tem que constar nessa... Paulo, então, ele vai explicar como é que a igreja vive, do 4 ao 6. O capítulo que a gente vai ler hoje de manhã e à noite, eu vou expor 6 versículos hoje de manhã e à noite. Hoje de manhã, do 1 ao 2, e à noite, do 3 ao 6, de Efésios capítulo 4, são uma introdução
sobre a vida da igreja. E é interessante que Paulo, aqui, ele vai falar sobre unidade, sobre comunhão. Mas para Paulo, antes da gente ler o texto ainda, para Paulo, a igreja, meus irmãos, é um milagre. A igreja de Jesus Cristo nessa terra é um milagre. Nenhuma instituição que tentasse juntar um grupo de pessoas duraria mais do que 30 anos se não fosse obra de Deus. Imagine você juntar um grupo de gente que um pensa diferente do outro, um tem idade diferente do outro, um tem uma tradição diferente do outro, tem uma educação, tem uma condição financeira, tem uma nacionalidade, tem um sotaque mais diferente do que o outro, mais bonito, mais feio. O meu mesmo, por exemplo, é mais bonito que o de vocês. É ou não é? Lógico que não é. Não é? A gente é tão diferente um do outro. Como é que sobrevive mais do que 10 anos um negócio desse? Como é que uma instituição humana que junta 100, 200, 4.000 pessoas, como já era ali no início, ou mais do que isso até, pode durar mais do que 30 anos? Ela só pode durar 2.000 anos aproximadamente, como ela tem durado, porque ela é um milagre de Deus. A igreja de Deus é um milagre em todos os sentidos. Ela nunca daria certo se não fosse propósito de Deus. Ela não sobreviveria mais do que 30 anos se não fosse criação do próprio Deus. Vamos ler então o texto onde Paulo, no início de um novo capítulo, aqui no 4, ele trata desse tema voltado à unidade desta igreja, à unidade desse corpo, a igreja de Jesus Cristo. 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fosse chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Apenas até aqui à noite, nós, permitindo o Senhor, vamos avançar um pouco mais. Meus irmãos, vamos olhar parte a parte. O verso 1, ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. As palavras de Paulo aqui começam com uma súplica, rogo-vos. A palavrinha que ele usou lá foi paracaléu, que na verdade é um rogar, não como um pedido de favor, mas como um sentido de ordem. É como, por exemplo, um pai falando para o filho, olha, meu filho, eu te peço que você pegue a caneta para mim. Ele não vai dizer desse jeito, né? Mas imagina que ele pede para o filho pegar uma caneta para ele. Aquilo lá é um pedido que vem como se fosse uma ordem. Porque não é um pedido como se você, se você puder, você pode, por favor, sei lá, né, me emprestar aí 38 mil reais, que eu estou precisando pagar umas continhas. Né? É um tipo de pedir assim, que você não dá uma ordem para pedir dinheiro para alguém. Quando você pede dinheiro para alguém, quando você pede comida para alguém, quando você pede um chiclete para alguém, você não está dando uma ordem, você está dando um pedido e a pessoa dá se ela quer ou não, não é? Mas existem alguns pedidos que vêm sobre nós como uma espécie de ordem, mas ainda assim são pedidos. Essa palavrinha paracaléu, em grego, ela tem esse sentido. Ela é um pedido, mas que vem da parte de alguém que tem autoridade e que é bom quem ouve fazer o que foi pedido. Como, por exemplo, um pai que fala para o seu filho, filho, por favor, pega a caneta para mim. É um pedido. Mas e se o filho falar, não pego? O pai fala, tá bom, foi só pedir, né? Eu levanto e pego então, meu filho. Pode ficar aí sentado jogando. É assim que um pai faz? É óbvio que não é, porque é um pedido, mas é um pedido que vem de alguém que tem autoridade. É dessa maneira que Paulo está pedindo aqui, rogo-vos. Isso vem com um tom de ordem. Eu rogo-vos, e daqui a pouquinho ele vai explicar o que ele vai pedir. Mas aí ele vai se apresentar, rogo-vos, eu prisioneiro no Senhor. Ele se apresenta como um prisioneiro no Senhor. E é a segunda vez que Paulo se apresenta dessa maneira, antes de falar alguma coisa sobre a unidade, sobre a comunhão dos santos, antes de falar sobre a vida da igreja, ele vai se apresentar, e ele sempre faz isso. Aqui nessa epístola é a segunda vez que ele cita isso. A primeira está em Efésios 3, versículo 1. Vamos dar uma olhada? Volte sua Bíblia, por favor, no capítulo anterior. No versículo 1 ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aqui mais uma vez ele diz prisioneiro, né? Mas aqui há uma pequena diferença com o texto de Efésios 4:1. No 4:1 ele fala prisioneiro no Senhor, aqui ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Então, na primeira vez, em Efésios 3:1, prisioneiro de Cristo, ele mostra que ele pertence a Cristo. Essa é a ideia de ser um prisioneiro, e essa é a ideia que todos os santos deveriam ter.
Que todas as pessoas que foram santificadas, separadas, convertidas, salvas, todas essas pessoas são, aos olhos de Deus, santos. Vocês são santos? Isso sempre pega, né? Lembra que, lógico que vocês são, por favor. Por que vocês são? Porque a santidade não depende de vocês, depende da obra de Deus. Quando Paulo escreve para os coríntios, falando assim para os coríntios, Coríntios, né? Os coríntios, eles eram cheios de pecados, não eram? Cheios de dúvidas. Eles toleravam o incesto dentro da igreja, eles toleravam uma série de pecados lá dentro, uma série que eles sabiam, mas não faziam nada a respeito, porque consideravam tudo normal. Paulo escreve para eles, e no início, antes de tratar de todos os absurdos daquela igreja, Paulo chama eles de santos. Vocês já estudaram, já leram a carta de Paulo aos Coríntios? Talvez a Betel aqui seja um pouco melhor do que eu acho que é bem melhor do que as dos Coríntios. Não tem nem dúvida disso. E se Paulo chamou eles de santos, quanto mais vocês. Porque a santidade deles não dependia da obra deles, dependia da obra de Deus sobre eles. O fato de Deus ter salvo a vida de vocês significa que Deus separou vocês do império das trevas e conduziu cada um de vocês para o império do seu Filho, para o império de Cristo, para o império da luz, para o império do seu Filho amado, para o reino de Cristo. Vocês hoje são cidadãos do reino de Cristo. Vocês são cristãos porque Deus separou vocês. A palavra santificar tem a ideia de separar. Então, se nós fomos separados, fomos santificados. Logo, somos santos. Isso não significa que essa santidade está terminada ou acabada, pelo menos não no sentido prático da questão. No sentido da condenação, ela está acabada. Aos olhos de Deus, a nossa santificação está completa, porque ela não depende de nós, depende de Jesus, que imputou em nossa vida a santidade de Cristo. Deus colocou em nós a santidade de Cristo. Por isso que Deus, quando nos olha, nos vê como santos. Mas quando nós mesmos olhamos para nós não podemos apenas olhar da maneira como Deus nos olha, no que diz respeito à nossa condição eterna. Mas nós também devemos olhar no que diz respeito à nossa condição diária. E no que diz respeito à nossa condição diária, a Bíblia diz, buscai a santificação. Mas a gente já não é santo? Sim, a gente já é, mas ainda não é totalmente. A gente já é num sentido, mas a gente ainda não é no outro. Em qual sentido que a gente já é? No sentido da salvação. Deus já separou, Deus já santificou. Então, nesses sentidos, nada vai mudar isso. Mas e no sentido do dia a dia? No sentido do dia a dia, a Bíblia nos exorta a buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A buscarmos a pureza de coração e de olhos. Mateus capítulo 5, verso 8, diz, bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. E essa pureza, essa purificação diz respeito à nossa luta, à mortificação do nosso pecado. E isso tem a ver com nós. Então é nesse sentido que eu entendo que alguns dos irmãos dizem, olha, eu ainda não sou santo. Ainda há muito pecado na minha vida, que eu confesso, que eu luto, de vez em quando caio, mas eu estou lutando contra isso. Todos nós estamos crescendo em santidade. Mas louvado seja Deus, porque quando Ele olha de uma maneira consumada, né, de uma maneira eterna, Deus não nos vê por causa do que fazemos aqui hoje. Deus nos vê como aquilo que o Filho dele fez na cruz por nós. Isso é a substituição, é a expiação. Essa é a ideia de que Cristo tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o dele. Essa é a ideia de que Ele foi condenado para que a gente pudesse ser liberto. Ele morreu para que a gente pudesse viver. Ele foi feito maldição para que nós fôssemos feitos benditos do Pai. Essa é a bendita substituição. Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas iniquidades, Ele levou sobre si. O castigo que a gente merecia, eterno no inferno, estava e foi jogado sobre Ele. E por causa disso a gente hoje pode ter paz com Deus. Quando nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Ele e cremos na suficiência do sacrifício de Cristo, Deus derrama sobre nós aquilo que não é nosso, mas de Cristo. Paulo vai explicar isso na continuação do texto, que a gente não vai ter condição de ler e nem de expor aqui nesse domingo, mas na continuação do texto ele fala inclusive que os dons que são de Cristo, do Filho dele, o Pai, pela obra do Espírito, derrama sobre os salvos. Os dons que o Espírito concede à igreja são os dons do Filho, Paulo explica aqui.
Os dons de Cristo que agora o Pai compartilha com o corpo de Cristo, de modo que cada membro desse corpo compartilha dos dons do Filho. Nós recebemos dele, pela graça, enquanto ele recebeu de nós, também pela pura vontade dele, toda a nossa iniquidade. Uma troca injusta aos nossos olhos. Ele recebe a culpa, a gente recebe a paz. Ele recebe a morte, nossa, a gente recebe a vida dele. Ele recebe a maldição, nossa, porque é a gente que pecou, e a gente recebe a vida eterna, a santidade e a justificação. Por isso que, num sentido eterno, Deus nos chama de santos. Por isso que, quem é santo aqui? Todos vocês, aos olhos de Deus. Todos vocês que já se converteram, aos olhos de Deus, são santos. Mas existe um outro sentido da santidade, que é aquele que você e eu lutamos dia a dia, pela busca dessa santidade, que na verdade também é uma ajuda que o Espírito nos dá, para que a gente possa ser a cada dia mais parecido com Cristo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Paulo então aqui ele fala que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus, em Efésios 3:1. Ele se apresenta como uma propriedade de Cristo, porque Cristo morreu e com o seu sangue o comprou, e agora ele se sente como de Cristo. É assim que todos os santos que estão em comunhão devem se ver também, como pessoas que são prisioneiros de Cristo. E a ideia de Efésios 3:1 não é apenas que Cristo é o dono da cadeia, digamos assim. Essa ilustração não é muito boa, mas vamos lá. Cristo não é só o dono da cadeia, ele é a própria cadeia. Ele é a própria prisão. Paulo, quando ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, não é que Cristo é o dono do prisioneiro. Ele é aquele que comprou e é aquele que cerca. Em algum sentido, e é óbvio que essa prisão, ela é a verdadeira libertação, ela é a verdadeira liberdade. Quando nós estamos presos de Cristo, é que de verdade a gente sabe o que é ser livre, não é? Quando a gente se vê livre de Jesus, é aí que a gente é escravo e preso de verdade. Preso do pecado, preso do vício, escravo da língua, escravo da fofoca, escravo do adultério, escravo da mentira, escravo do roubo, da fama, do poder, da glória. Quando a gente está longe de Cristo é que verdadeiramente a gente é escravo. Mas quando a gente se prende a Jesus, então Ele nos liberta de tudo aquilo que nos oprime, que nos faz tanto mal e que nos entristece. Cristo, então, de alguma maneira, Ele nos invade, mas Ele também nos cerca. Ele não é só aquele que nos protege, como o Salmo 91 fala, né, que Ele nos protege, nos cerca, mas Ele é aquele também que nos penetra, Ele é aquele que nos possui, Ele é aquele que nos toma por completo e faz com que venhamos a desfrutar de um prazer que nunca desfrutaremos em nada desse mundo. É nesse sentido que Paulo está colocando que ele pertence, ele é um prisioneiro e nada o separa de Cristo. Já em Efésios 4:1, ele diz que ele é um prisioneiro no Senhor. A palavrinha muda, a preposição muda, porque a ideia é outra também. Aqui ele não quer apenas dizer para os Efésios que ele se sente de Cristo, mas ele quer mostrar para os Efésios que ele se compreende também dentro de Cristo, como um soldado, por exemplo, que ferido numa batalha, ele se vê ali na esperança de que seus companheiros venham resgatá-lo. E ele está ali no chão, ferido, baleado, sangrando, e de repente ele vê um tanque de guerra, assim, extremamente forte, se aproximando dele, ele vê a bandeira do seu país, e um pouco de esperança se acende, alguém o joga dentro do tanque, e diz, olha, fica tranquilo que a gente está te levando para casa. Ele sabe ali dentro do tanque que ele está indo para um lugar seguro. Ele sabe que a batalha está rolando lá fora. Está feia lá fora. Mas ele está seguro. Porque ele está tanto protegido quanto sendo conduzido. É mais ou menos nesse sentido que nós estamos em Cristo. Quando Paulo usa essa expressão, em Cristo, e ele usa essa expressão mais do que qualquer outra na Bíblia, mais do que graça e paz, ele usa essa expressão em Cristo, para mostrar para a igreja de que nós estamos como que dentro de um tanque de guerra. A batalha no nosso entorno não cessa nunca, mas nós estamos em Cristo, protegidos e sendo conduzidos para o nosso verdadeiro descanso. Nós temos esperança porque estamos em Cristo. Nós temos esperança não porque estamos segurando nas vestes dele, mas porque Ele está nos segurando e nos sustentando. A nossa segurança não é porque a gente está agarrado em Jesus e não está soltando, porque a gente segura na mão de Deus e vai. A música é muito boa, eu não estou criticando ela não. A nossa segurança está porque Ele segura na gente.
Ele nos toma, Ele nos possui e Ele nos inclui dentro do seu próprio corpo, fazendo com que sejamos membros dele. Ele é a nossa cabeça, somos membros desse corpo. Membros que nunca mais estarão sozinhos. Membros, pessoas, vidas, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que nunca mais dirão, eu não tenho ninguém na minha vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Enfim, né? Nunca mais, porque todas essas vidas, elas olharão para Cristo e dirão, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu sou dele. Paulo tinha essa consciência que todos os que entram em comunhão precisam ter também. Então Paulo ele reforça essa ideia, dizendo essa ideia de que estamos em Cristo, não é? Com tudo isso, e ele continua agora com toda a autoridade possível, rogando como alguém que está em Cristo. Então esse rogo, esse pedido não vem dele, não vem da sua própria pena, embora saia da sua pena, se fosse hoje seria do seu teclado, né? Sai da sua mão, mas isso vem de Deus, porque ele pertence a Deus, está em Cristo, e é com a autoridade de Cristo que ele vai rogar aquilo que segue no texto, no versículo 1 ainda, onde ele diz, que andeis, depois de dizer, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, ainda no versículo 1 aqui, Paulo apresenta qual é o seu rogo, a sua súplica àqueles que entram em comunhão, à igreja de Jesus Cristo que está vivendo em comunhão. Ele diz aqui que essas pessoas devem andar de um modo digno da sua vocação. Essa palavra digno, ainda na língua original, tem a ideia de alguma coisa que está dentro de uma moldura. Aquilo que nos cerca é aquilo que nos define. Isso se aplica em todas as áreas da vida. A gente tem o costume de falar isso de uma maneira popular, não é? Quando a gente fala, fulano de tal está andando muito com aquelas pessoas lá, logo ele vai estar fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas fazem. Ô jovens dessa igreja, chama minha filha para ficar no meio de vocês, para ir, porque a minha esperança é que ela se torne que nem vocês. Porque existe essa ideia no mundo de que o meio no qual a gente está, mais ou menos que define quem a gente é. A gente sabe que isso não se aplica em todas as coisas, em todos os sentidos. Mas a palavra digno, que andeis de modo digno aqui, diz respeito a isso. A palavra digno tem a ver com estar encaixado dentro de um padrão, dentro de um perfil, dentro de uma moldura que nos faz homens dignos. Como é que eu sei que alguém é digna, uma pessoa digna, uma pessoa honrada? É porque essa pessoa ela se encaixa dentro de um padrão, dentro de um perfil que as pessoas ao longo da história têm definido como sendo uma pessoa digna, digna de honra, digna de respeito, digna de crédito. Uma pessoa digna. Paulo aqui, ele deixa isso muito claro. Quando ele diz para nós que nós devemos andar de um modo digno, aí no verso 1 ainda, da nossa vocação, do nosso chamamento. É óbvio que aquilo que deve nos cercar e que deve nos emoldurar é Cristo Jesus. É Ele que nos define. É Ele que nos molda, é Ele que nos cerca. Logo, os santos da igreja de Jesus Cristo, aqueles que vivem em comunhão, eles devem ter uma vida digna, desde a sua vocação, desde o seu chamado inicial até o último dia da sua vida. Mas o que é que vai fazer de nós cristãos pessoas dignas? Qual padrão? Qual moldura? Qual perfil? Cristo Jesus. Ele é o perfil. Ele é a moldura, Ele é a forma dentro da qual a gente tem que ser colocado para sair de lá parecido com Ele. Que nem as senhoras que fizeram o bolo delicioso de milho que eu comi hoje de manhã aqui. Elas colocaram todos os elementos numa forma, por isso que o bolo estava com aquela forma retangular. Mas e se fosse numa forma de coração? O bolo saía com um coração. E se fosse uma águia, seria como uma águia. Se fosse com o símbolo do Corinthians, seria um bolo maravilhoso. Ou do Flamengo? Você é flamenguista? Do Flamengo, em homenagem ao Jude Clay. Ah, ele não é flamenguista? Misericórdia. Você é crente? Mas tadinho dos flamenguistas aqui. Enfim. Sim. Sim. Então, o que são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que andam segundo uma forma que elas criaram na cabeça delas. A forma que os cristãos possuem é Cristo. Vamos olhar para Romanos capítulo 8 agora, porque lá
Abra comigo sua Bíblia lá, por favor. Paulo trata exatamente sobre essa ideia da forma, que faz de nós pessoas dignas, que vão andar conforme Deus nos chamou para andar, para que, enfim, tenhamos comunhão entre os santos. Enquanto vocês abrem, deixa eu explicar uma coisa. Nós nunca conseguiremos ter comunhão. A comunhão dos santos nunca será uma realidade se nós não tivermos encaixados nessa forma, se nós não tivermos esse padrão, essa vida, essa transformação. Não existirá comunhão, existirá um clube, um grupo de amigos que se reúne, cada um atirando para um lado, cada um gostando de uma coisa, cada um falando mal do outro. Vai ser um clube que não vai dar certo, não vai durar muito tempo. Mas se nós nos colocarmos dentro da forma que o Senhor deixou na sua palavra, então sim, nós conseguiremos sobreviver por 10, 52, 120, 1000 anos, se essa igreja durar, não é? 1000 anos, porque a forma que vai nos manter em comunhão é a pessoa bendita de Cristo. Em Romanos 8, a partir do verso 28, está assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes, ou conformados, ou para tomarem a forma de quem? Da imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é o bem? Porque a gente usa esse verso para tanta coisa, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem, não é? Então eu vou orar para casar com a moça mais linda do Brasil, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou orar para morar na melhor casa, vou orar para casar com um rapaz mais bonito. Eu estou dando ideias aqui, tá bom, pessoal? Eu não vou casar com um rapaz também nem com uma moça, porque eu já sou casado, graças a Deus. Mas ideias que muitas vezes a pessoa tem na mente, tudo coopera para o bem. Então, meu carro não vai ser roubado, minha casa não vai ser roubada, eu não vou perder meu emprego, eu não vou sofrer, eu não vou ficar doente, porque tudo coopera para o bem. E não é nada disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando apenas que tudo o que acontecer na sua vida vai cooperar para a tua transformação. E esse é o bem. Você sabe qual que é o bem aqui maior para você? É ser conformado à imagem de Jesus e não morar numa casa mais bonita. É ter em você a imagem de Cristo e não ter um emprego melhor. Cristo é essa forma dentro da qual a gente é colocado, mas primeiro a gente é quebrantado. Essa ideia de quebrantado, no latim, tem a ideia de alguém que pega um barro e derrete o barro, o vaso, né? E quebranta. A ideia de quebrantar é isso, é de você pegar uma pessoa, quebranta essa pessoa, quebra esse vaso, derrete esse vaso, coloca numa forma para que ele tenha uma outra forma. Ele seja conformado a uma outra pessoa. É isso que Deus faz com a gente todo dia, no processo da nossa santificação. Paulo vai falar em 2 Coríntios de sermos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Ele está nos transformando dessa maneira. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o fim da nossa predestinação? Resposta: sermos conformados à imagem do seu Filho. Isso significa que foi em amor que a Santíssima Trindade, desde a eternidade, já havia nos destinado a entrarmos em uma forma que possui a mesma santidade do Deus Filho, que possui o mesmo caráter do Deus Filho, as mesmas palavras do Deus Filho. Deus deseja nos transformar à imagem do seu Filho. Mas para isso a gente precisa morrer, mortificação do pecado, santidade. Para isso a gente precisa estar crucificado, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu sou um homem morto. E eu louvo a Deus desde o dia que Deus me matou. E desde o dia que eu morri. E cada um de nós deveria ter isso em mente. Eu já não vivo mais. Eu estou crucificado. Cristo vive em mim. E esse viver de Cristo em mim faz com que eu me torne cada dia mais parecido com Ele. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todo cristão. Essas nem são palavras minhas, são do próprio apóstolo Paulo. Essa é a ideia de um verdadeiro cristão. É de alguém que já morreu e que Cristo vive nele o transformando. É nesse sentido que eles deveriam andar de um modo digno. O que os torna dignos?
é serem transformados à imagem de Jesus. Uma vez que eles são transformados à imagem de Jesus, eles são pessoas dignas aos olhos de Deus, porque estão sendo transformadas. E isso faz com que eles possam viver em comunhão com os demais santos de uma maneira que glorifica e que agrada a Deus. É a Jesus que devemos imitar, é para Ele que a gente deve andar. O nosso olhar, não é? O nosso andar deve seguir os passos, o exemplo de Jesus. E é isso que significa andarmos de um modo digno, lá de Efésios capítulo 4, versículo 1. Não é à toa que fomos chamados de cristãos ao longo da história. Por que que os primeiros homens e mulheres da igreja de Antioquia foram chamados de cristãos? Porque eles viviam de um modo muito parecido como Cristo vivia. Você foi chamado de cristão com alguma razão ou por algum propósito. Nós somos chamados para viver como cidadãos no reino de Deus e de vivermos como cidadãos do Rei dos Reis. O verso ainda em Efésios 4:1 indica, olha lá comigo por favor, que a gente deve andar de um modo digno da vocação a que fosse chamados. Isso traz de volta mais uma vez o tema da eleição, não é? Há pouco, antes aqui do culto, no café a gente estava conversando um grupinho sobre esse assunto. Se é Deus quem nos chama, conforme ele diz no texto aqui que lemos, e também em Romanos 8 que lemos há pouco, se é Deus que nos chama para andarmos de um modo digno em sua presença, mais uma vez, é de Deus o mérito e a graça do chamado. É Ele que nos chama. A gente não estava vivo quando a gente foi chamado. Nós estávamos mortos quando fomos chamados. E foi nessa condição que Ele nos apresentou a graça de seu Filho. Ao aceitá-lo, né, como suficiente, sinceramente arrependidos dos nossos pecados, nós fomos aceitos à família divina, ou à família de Deus, como Paulo cita no capítulo 3 de Efésios. E é por sua graça que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou para andarmos de um modo digno mais uma vez. Porque essa é a única forma de respondermos com gratidão ao chamado que um dia recebemos. Se eu não sou conformado à imagem de Jesus, se eu não ando de um modo digno, eu vou ser um empecilho dentro da igreja. Eu vou ser joio dentro da igreja. Se Cristo não me transforma, se eu não me coloco na forma, se o meu coração não é quebrantado, se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não sou um santo. E na comunhão dos santos eu serei o joio. Na comunhão dos santos eu serei aquele que faz os outros tropeçar, cair. Eu serei o homem faccioso. Eu serei o homem maldito. Eu serei o maligno, aquele que divide, que semeia contenda entre os irmãos, porque o meu coração não está na forma, porque o meu caráter não está sendo transformado. E é por isso que a minha língua continua a agir no seio cristão como a língua daqueles que estão perdidos. E eu continuo a viver aqui dentro o que um dia eu vivi lá fora, trazendo o mundo, a carne e o diabo para o lugar onde as pessoas deveriam andar em santidade e novidade de vida. Bem, continuando no versículo 2, para a gente encerrar, ele diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. A partir dessas palavras, Paulo irá demonstrar algumas formas de andarmos de um modo digno de cristãos. Obviamente, essa pequena lista que Paulo vai colocar e que ele coloca aqui, ela não é exaustiva, ela é apenas ilustrativa. Muita coisa está fora daqui, não é? Só que se a gente observar isso daqui com bastante cuidado, sem dúvida nenhuma, isso já vai gerar um grande impacto na nossa vida e através da nossa vida no povo de Deus e fora dele também. Todos os dons que nós possuímos foram dados por Deus. Tudo que Deus tem feito em nós, tudo que Deus tem feito à sua igreja, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus, tudo que Ele tem feito e dado a nós era também para que através de nós a sua luz e a sua palavra continuem vivas nesse mundo. Somos o seu corpo, Ele continua aqui. Ele é a nossa cabeça, nós somos membros do seu corpo. E estamos em comunhão uns com os outros. E é essa comunhão que faz de nós uma força divulgadora, uma força, enfim, poderosíssima de Deus nessa terra. Para ser usada, para ser colocada como luz, para ser colocada como uma espécie de conservadora, uma espécie de sal mesmo, que protege, além de dar o sabor, mas que conserva certas coisas e luta pelas mesmas. Isso tem tudo a ver com quem vocês vão votar na semana que vem.
Depois vocês leiam a pastoral. Nós somos essa força que conserva certos princípios, sem os quais a sociedade vai ser destruída por completo, como muitas já foram no passado. A igreja, ela tem um propósito de Deus no mundo também. Mas para ser igreja, nós precisamos ser transformados, quebrantados, para que não somente sejamos usados, mas também tenhamos a delícia da comunhão, o prazer da convivência. Tem um texto na palavra onde Paulo explica muito bem sobre essa questão. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, por favor. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Ele fala sobre o grande ministério dado à Igreja de Jesus Cristo após a sua ascensão, né? Que foi o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, a partir do 18, Paulo diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas palavras aqui nos recordam do ministério primordial que a gente recebeu do Senhor. A igreja não existe apenas para viver em comunhão, ela existe também com o ministério de reconciliar outras vidas, de pregar o evangelho, de serem luz e sal nessa terra, de ser uma cidade edificada sobre a montanha que ilumina todos aqueles que estão no vale da perdição, na escuridão em meio a guerras e tragédias. Somos uma cidade sobre a montanha que ilumina, que faz a diferença, que aponta o caminho, que chama as pessoas, que é motivo de prazer para as pessoas, que é um motivo de segurança para elas, porque elas sabem aonde elas podem correr quando a vida delas não tiverem mais onde se apegar. Eles sabem onde encontrar. E quando Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, isso nos recorda parte desse ministério que a gente recebeu do Senhor. Porque cientes que somos de que temos esse ministério de reconciliação, ciente de que somos, de que o ministério da reconciliação é da igreja para com quem está lá fora e da igreja para com quem está aqui dentro também, ciente de que somos, de que Deus tem um propósito para a nossa vida, de que Deus quer usar a nossa vida e que a gente tem que olhar para o alto, porque a nossa vida não se resume a esse mundo, não se resume a comer, beber e amanhã morrer, mas se resume a coisas eternas, a coisas que não morrem, a coisas que não passam. É nesse sentido que Deus nos tira da mediocridade e nos convida a viver de um modo eterno desde já. E chamando as pessoas para olharem e viverem da mesma forma. A nossa vida sim tem valor. A nossa vida sim é diferente, porque resgatados fomos dessa vida medíocre, onde todos correm como um cachorro atrás do rabo, sempre atrás do mesmo prazer, da mesma alegria, do mesmo vício, da mesma mentira. Deus nos tirou dessa roda viva, mortal e destruidora que é o pecado. E Ele nos fez olhar para o alto para que compreendêssemos coisas gloriosas, coisas maravilhosas. E então recebêssemos uma paz que ninguém aí fora tem, porque não estão olhando para o alto, mas estão correndo atrás de si. Atrás dos pecados, uns dos outros. Mas quando olhamos para o alto e somos alcançados por essa graça, Deus nos ensina que a gente tem que estar com as pessoas. A gente tem que estar com aqueles. Mas qual é a nossa atitude quando estivermos com aqueles? Como é que então que a gente vai andar de um modo digno da nossa vocação? Como é que a gente vai viver como santos para desenvolvermos a comunhão? Paulo roga que a gente tenha humildade no coração. Sem humildade a gente nunca vai ser santo, a gente não é santo e a gente nunca vai conseguir ter comunhão. Essa é a primeira das palavras que Paulo usa aqui sobre como deve viver aquele que está na comunhão, na comunidade dos santos. A primeira palavra que ele usa é essa, humildade. Humildade e mansidão. Obviamente ele não está falando de fraquezas aqui, porque tem muita gente que considera humildade e mansidão fraqueza. É muito curioso isso, coisas que no passado eram virtudes e hoje são fraquezas. E coisas que no passado eram pecados e hoje são virtudes, como o orgulho, por exemplo.
É comum a gente ouvir pessoas dizendo, não, você tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho. Onde é que está teu orgulho? Né? Como uma vez eu ouvi uma mulher falando sobre isso, na verdade eu ouvi um pastor falando dessa mulher, que ela no dia da profissão de fé dela antes do batismo, ela falou, olha, o pastor perguntou, ela foi dar o testemunho, ela falou, pastor, olha, eu fui uma mulher perdida. Eu traí meu marido, tive casos com vários homens, cheguei a vender meu corpo, eu fiz coisas terríveis, pastor. E falou. Depois que ela falou tudo, aí o pastor ouviu tudo, e o pastor perguntou, amém, minha irmã, mas ó, a senhora realmente, a profissão de fé antes do batismo, a senhora se arrepende de tudo isso e crê em Jesus? Ela falou, pastor, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. O que eu fiz está feito. Não vou me arrepender? Eu fiz o que está feito, daqui para frente vai ser outra, mas não me arrependo não. Porque hoje é um orgulho, é uma virtude. Ao invés de orgulho, é uma virtude. Você fez, você não pode se arrepender. Parece que arrependimento é fraqueza. Você já ouviu gente falando assim? Arrependimento, você não pode se arrepender, não. Pai não pode pedir perdão para filho, porque é fraqueza. Isso é um absurdo, meus irmãos. Essa ideia de que você não pode pedir perdão porque isso é sinal de fraqueza, de que humildade é sinal de fraqueza, de que ser manso é sinal de ser tonto. Isso é um absurdo, mas que é pregado no nosso tempo. Mas a igreja de Jesus Cristo, se quer ser luz e sal, ela não pode pensar como o mundo. As duas primeiras virtudes de Paulo aqui, para aqueles que querem viver em comunhão dos santos, e serem luz, andarem de um modo digno lá fora, eles têm que ser humildes e mansos. Essas são virtudes, não fraquezas. Humildade tem a ver, segundo as palavras de Jesus em Mateus 5, no início das bem-aventuranças, com aquele que se esvazia de si, com o pobre de espírito. O humilde de espírito é o pobre. O que é o pobre? Aquele que não tem nada. Mas é o que não tem nada dentro de si. Ele morreu para si e para os seus orgulhos e vaidades e totalmente foi despido, ele se despiu de si e se revestiu de Cristo. Ele tirou a roupa e ficou nu, pelado, com a mão no bolso. E agora Cristo o revestiu. Cristo o transformou. É curioso que para uma das igrejas lá de Apocalipse, Cristo diz o seguinte: aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas para cobrir a vossa vergonha. Essa ideia de nós nos vestirmos de Cristo e das vestes de misericórdia de Deus são muito presentes na Bíblia, mas para isso a gente precisa se despir de alguma coisa que não agrada a Deus e que está na nossa vida. A gente precisa ser empobrecido de nós mesmos, ser esvaziado de nós mesmos. E isso é humildade. Humildade significa que você agora tem a mente de Cristo, não só a própria cabeça. É como um pastor nos Estados Unidos há um tempo atrás, numa entrevista em rede nacional, vários pastores dando a sua opinião sobre casamento homossexual, e quando chegou nesse pastor, ele falou, olha, eu não tenho opinião. Como é que você não tem opinião, pastor? Qual que é a sua opinião sobre casamento homossexual? Ele disse, eu não tenho opinião. Porque um cristão não tem opinião. A opinião do cristão é qual? É a mente de Cristo, é a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz sobre isso é isso. Não, aí o entrevistador, Larry King, ele diz, não, mas eu quero a sua opinião. Ele disse, eu não tenho, porque um cristão não tem uma mente própria, ele não tem uma opinião, ele tem a mente de Jesus. Isso é ser humilde. Isso é se esvaziar de si e ter em si a mente e a imagem e as vestes e as palavras e as opiniões de Cristo. A mansidão, longe de ser uma fraqueza, também é uma virtude que deve existir em nós. Mansidão não significa ausência de autoridade. Mansidão não significa que o cara é fraco, não consegue dominar nada. Mansidão significa apenas alguém que foi dominado por Cristo. E sob o domínio do Espírito Santo, com domínio próprio, ele vive como um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa terra. É curioso que uma das pessoas com maior autoridade no Antigo Testamento, que teve autoridade sobre milhões de pessoas no Antigo Testamento, que conduziu esse povo por décadas no meio do deserto, que brigou com Faraó e que foi usado por Deus para fazer sinais e prodígios maravilhosos, que falou com Deus no Monte Sinai e não foi consumido enquanto raios e trovões enchiam aquele monte, que fumegava como uma fornalha acesa, a ponto de todos os judeus olharem e falarem, morreu, não volta mais, porque não é possível que esteja vivo ali naquele lugar. O homem com maior autoridade no Antigo Testamento todo
foi também o homem mais manso da terra. Mansidão não tem a ver com fraqueza, tem a ver com alguém que foi totalmente consumido pela presença e pelo Espírito de Deus, e que agora não tem mais nada de si, mas vive para a glória de Deus. A comunhão dos santos deveria ser o lugar onde essas pessoas mansas estejam vivendo. Mas eu nasci torto, vou morrer torto. Sou descendente de espanhol misturado com português com ascendência nordestina. Eu sou irritado. Não fala meio alto comigo que eu já fico nervoso, meu nariz já esquenta. Não é assim? Aí você vai conversar e fala, não, mas você tem que entender, pastor, minha mãe era assim, minha avó era uma espanhola, meu avô era um italiano, e o tio dele era português. E quando chegou aqui, fomos morar no Nordeste, conheceram o Lampião. Eu não tenho culpa, pastor. Eu sou irritado por causa da minha família. Não é assim que muita gente fala? Vocês aqui não, mas lá no estado de São Paulo todo mundo justifica dessa maneira. É porque eu venho de uma família irritada, então eu sou irritado também, né? Como é que uma pessoa irritada, ela é amansada? Ela só é amansada quando ela entra na forma. Quando o Espírito Santo está na vida dela e a transforma. Para que os frutos do Espírito se manifestem na vida dela. Um deles é o domínio próprio, que não é fruto humano. Ninguém se domina. Ninguém. Mas é um fruto do Espírito que nos domina. Se Ele não nos dominar, nós nunca nos dominaremos. Bom, é isso. Eu tinha outras coisas para falar, mas não vai dar tempo, porque meu tempo acho que já foi embora, né? Já passou. Vamos já para o encerramento. Eu quero ler 2 textos com vocês. Aliás, um texto que está lá em Mateus 11, verso 29, meus irmãos. Mateus 11, 29. O Senhor Jesus nos chama, né, no texto anterior, ainda vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. No verso 29 ele diz, porque sou manso e humilde. As 2 expressões agora Cristo colocam em si mesmos. Ele também foi um homem manso. 11, 29, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se nós queremos ter descanso em nossa alma, nós precisamos também buscar esse domínio do Espírito, essa mansidão, essa transformação na nossa vida e na nossa história, para que consigamos viver, conforme está lá no final do versículo 2 de Efésios 4, para que a gente possa viver com longanimidade. O que significa longanimidade? Significa alguém que tem um ânimo longo, calmo, paciente. Parece que não acaba nunca a paciência. Mas isso vem de um ser humano normal? Não vem, pessoal. Isso vem do Espírito que nos transforma, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui ele entra nessa ideia de parte da nossa vida em comunhão, suportando. O que significa suportar? É ter que aguentar outro. Vai ter que suportar aquela irmã, tem que suportar aquele irmão lá. Não é isso. É dar o suporte, é dar o ombro, é sustentar. Não é ter que aguentar, é ter que dar o suporte um ao outro. Mas para isso, nós precisamos ser transformados. Eu encerro aqui com o exemplo de João, o apóstolo, que ficou conhecido na história da igreja como o apóstolo do amor. Mas vocês lembram que ele, lá atrás, na época ainda do ministério apostólico, do ministério de Cristo, né? Quando eles passaram por determinada cidade, João, ele virou para Jesus e fala, Senhor, você quer que a gente pede para Deus mandar fogo do céu para consumir essas cidades aqui? O Senhor quer, Jesus? Vocês lembram que ele falou isso? E até disseram na época ali qual era o apelido dele. Vocês lembram qual era o apelido de João? Filho do trovão. Apelido carinhoso, né? Que a gente dá para as crianças mais calmas da nossa família. Não é isso? Você tem o seu filhinho, vai ser dizer que é o filho do trovão. Ah, calma que, nossa, dá gosto essa criança, não é assim? Filho do trovão. Quando a gente vê o filho do trovão entrando na igreja, o que a gente pensa? Ai, que criança calma, é isso? João era isso, ele tinha esse apelido. Filho do trovão. Mas é curioso que no final da sua vida ele é chamado de o apóstolo do amor. O que aconteceu com o cara esquentado que queria mandar cair fogo do céu para destruir a cidade? O cara irritado, descendente de espanhol com português com nordestino. E araraquarense, que também é um povo esquentado, aquele povo lá. O que aconteceu com esse homem? Ele foi colocado na forma.
ele foi transformado pelo Espírito, ele foi amansado pelo Espírito, ele foi santificado por Deus, e ele passou a andar de um modo que glorificasse a Deus, um modo digno, como um homem de Deus. E isso fez com que ele fosse grandemente usado por Deus na sua geração, e contribuísse para o fortalecimento da comunhão entre os santos. Deus fez isso com João, Deus fez isso com os Efésios, e Deus, sem dúvida nenhuma, continua com o seu propósito de fazer isso com você e comigo, para que nós, uma vez transformados, possamos entrar em comunhão um com o outro, de um modo que glorifique a Deus, a ponto de, quando o mundo olhar para nós e ver essa comunhão que não existe em outro lugar, eles possam ver que, de fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo para mudar vidas, salvar vidas, mudar histórias, mudar jornadas de vida, mudar famílias inteiras, mudar a história daquele homem que o cara lá fora conhece há 20 anos, e que sempre foi um carrasco, um homem ruim, uma mulher ruim, mas que agora são outras pessoas. Deus deseja nos transformar, Deus deseja nos usar, enquanto Ele nos dá a bênção da comunhão. À noite nós vamos continuar na leitura desse texto, caminhando até o verso 6, permitindo o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, lendo e meditando na Tua palavra. Obrigado pela Tua santa palavra e por essas orientações que o Senhor, através de Paulo, deu à igreja em Éfeso, à igreja, ó Deus, de Cristo em todos os tempos, e que hoje de manhã podemos ler aqui entre nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente. Transforma-nos também, Senhor, a fim de que possamos viver também de um modo digno da nossa vocação, e venhamos a viver com humildade, Senhor, vazios de nós mesmos, com mansidão, Senhor, sendo dominados e amansados por Ti, tendo paciência um com o outro, a fim de que, na comunhão dos santos, possamos suportar, sustentar, dar o suporte um ao outro, para a glória de Cristo e para a alegria dos nossos irmãos. Abençoa, Pai, esta igreja, para que ela, a cada dia mais, possa desempenhar o seu papel como uma igreja que glorifica o Senhor nessa terra, nesse tempo, nesse local. Em nome de Jesus. Amém.